Olá, irmãos. Estão todos prontos para mais uma aula de escola dominical? Pois é, nós estamos, espero que seja este o último domingo, né, em que vamos estudar os assuntos da classe Conheça a Nossa Fé desta forma, né, que o próximo domingo possa ser presencial. Então, nós estamos estudando o Manual Presbiteriano, né? Essa classe Conheça a Nossa Fé tem por finalidade preparar aqueles que querem ser membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, conhecer a sua doutrina, sua história, conhecer a sua Constituição, né, para aqueles irmãos que já são membros professos e querem fazer uma reciclagem, né, querem conhecer um pouco mais a fundo, e é uma classe de perguntas e respostas. Por isso que nós estamos aqui um tanto quanto impedidos, né, virtualmente, porém, os irmãos têm total liberdade, né, de fazerem perguntas, né, pelo nosso grupo de WhatsApp, né, o grupo Conheça a Nossa Fé. Irmãos, então nós estamos estudando o Manual Presbiteriano, né, conforme nós vimos, que é constituído de 4 partes. Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, Código de Disciplina da Igreja, seria o nosso Código Penal, princípios de liturgia e depois, né, estatutos, modelo de atas, modelo de estatutos internos, regimentos, né, estatutos para presbitérios, sínodos, Supremo Concílio, igrejas e regimentos para a junta diaconal. Enfim, é um livro riquíssimo com relação ao nosso sistema administrativo, por isso vem o nome presbiteriano, né? Presbiteriano, lembrando, não é a nossa doutrina, mas sim o nosso sistema de governo, né? Onde a Assembleia elege, né, os seus representantes, os presbíteros, né? E é assim que nós vivemos. Nós já estudamos aqui, né, em aulas passadas, sobre membros comungantes da igreja, né? O que quer dizer membro comungante, membro não comungante, menor, rol de maiores ou comungantes, os privilégios de quem faz parte da igreja, né? Está no vídeo passado. E hoje nós ficamos de falar sobre o artigo 15, que fala sobre perder os privilégios de membro comungante dentro de uma igreja presbiteriana, né? Como é que se faz para perder os privilégios da igreja? Eu vou ensinar como é que se faz para ninguém fazer, tá bom? Eu quero que tirem 0 na prova. Mas vamos lá. O artigo 15 diz assim: perderão os privilégios e direitos de membros os que forem excluídos por disciplina, e bem assim os que, embora moralmente inculpáveis, manifestarem o desejo de não permanecer na igreja. Então a igreja tem 2 maneiras de você sair da igreja, né? Sair da denominação presbiteriana. Um deles é por disciplina, que nós vamos estudar daqui a pouco. E outro chamado de foro íntimo. Ou seja, você simplesmente sem culpa, sem pecado, você não concorda mais com as doutrinas ou, sei lá, aconteceu alguma coisa, você tem que chegar para o conselho da igreja, para os presbíteros, para o pastor, né, e dizer que não gostaria mais de fazer parte da igreja e mandar uma carta assinada ao conselho da igreja pedindo a sua exclusão do rol de membros. Pastor, já aconteceu isso? Acontece muito isso. O que acontece mais ainda são pessoas que simplesmente saem da igreja, não dão satisfação para ninguém, né? Acabam indo para outras denominações e não avisam, acabam indo para outra igreja presbiteriana, né? Numa cidade que é muito grande, tem 2, 3, 4 igrejas presbiterianas, acabam indo para lá, não dão satisfação para a sua igreja anterior. Isso está errado, né? Os membros da igreja local, eles são transferidos para uma outra igreja. Então, se você mudar de cidade, mudar dentro da própria cidade, tiver 2, 3 presbiterianas, e você vai mudar para aquela que é mais perto da sua casa, você tem que procurar o pastor da igreja e
falar para ele que gostaria de ser membro daquela igreja. Então você vai mandar uma carta dizendo que é membro da igreja A e agora morando no bairro onde está a igreja B, você pretende frequentar a igreja B. Então o conselho pega esta carta e manda um pedido de transferência da igreja A para a igreja B. Certo? Nesse pedido de transferência é colocado sua data de profissão de fé, de batismo, se você foi professor de escola dominical, se você for presidente da mocidade, enfim, todos os cargos que você teve. É uma carta de apresentação. O que muitas pessoas fazem é pecar. Elas pecam, cometem adultério, roubo, fazem um monte de coisas que não pode e simplesmente abandona a igreja A, começa a frequentar a igreja B. E aí o conselho da igreja B, sem procurar saber quem é aquela pessoa, acaba assumindo jurisdição. Ou seja, coloca no hall de membros, depois de um ano frequentando ali, sem querer saber quem ela era. Isso tem causado muitos problemas, né? Mas então existe a maneira certa. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui, porque vai ter alguns textos que nós vamos ter que ler. Então pega a sua Bíblia também, né? Aqui fala de duas maneiras, né? Uma delas é pedindo para ser excluído do rol, assim por foro íntimo, ou seja, não teve pecado, não teve nada, você tem o direito de pedir, né? E tem também por disciplina. A igreja disciplina, claro, mas Deus não é amor? Deus é amor, mas Deus também é justiça. Nós não podemos esquecer disso. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, a partir do versículo 17, carta de Paulo aos Romanos 16, a partir do versículo 17, diz assim: Rogo, irmãos, que observem, noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor e assim a seus próprios ventres, e com palavras suaves e lisonjas enganam os corações incautos, pois a vossa obediência é conhecida por todos nós. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Notar bem aqueles que provocam divisões e escândalos dentro da igreja. Então, o conselho da igreja tem a prerrogativa, tem a obrigação, a responsabilidade de cuidar da igreja de forma espiritual, orando pela igreja, pregando, dando aulas na igreja, aconselhando individualmente membros ou então aconselhando em grupo. Enfim, são aqueles responsáveis pela liderança espiritual juntamente com o pastor, tá? E cabe ao conselho da igreja essa triste tarefa que é de disciplinar membros comungantes. Disciplinar membros comungantes. E como é que acontece, pastor, uma disciplina dentro da igreja presbiteriana? A igreja, ela tem a obrigação de acordo com o texto que nós vimos, né? E tem mais outros textos, deixa eu lembrar aqui os irmãos que está na apostila. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 3 e 6, conta a história daquele moço que tinha relações ilícitas, né? Com a sua madrasta. Depois nós vemos Tito, capítulo 3, versículos 10 e 11, evita o homem faccioso, que produz facção, divisão, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, sabe, porém, que tal pessoa está depravada, né, e comete pecados. E também, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 18 e 19, diz assim, que saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Então fala daqueles que saem da igreja e saem por causa de desavenças doutrinárias.
Uma pessoa comete um erro, fala mal do outro, rouba o outro, de repente dois sócios, né? Um trabalha demais, outro trabalha de menos e depois a sociedade não dá certo. Em vez de levar para a justiça comum, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, orienta que temos que trazer para a igreja esses problemas, para que o conselho da igreja tome as providências para causar a união entre esses irmãos. Não havendo a possibilidade de união, então parte-se para o tribunal. Vamos devagarzinho. Então vamos lá. Duas pessoas na igreja brigam. Aí a primeira pessoa que fica sabendo é o pastor ou um presbítero. Aí esse irmão chega e fala, pastor, fulano de tal falou mal de mim em tal lugar, Nós vamos primeiro na Bíblia. Mateus 18:15, e também um livro de Provérbios, capítulo 25, fala que temos que pleitear, temos que buscar reconciliação pessoalmente. Eu vou ler Mateus 18:15 para os irmãos. Mateus 18:15, e ele vai nos auxiliar nisso, né? Mateus 18:15, diz aqui: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai conversar com ele, entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se esclareça. E se ele não os atender, dizei-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, seja considerado como gentio e publicano. Provérbios capítulo 25, versículo 9. Provérbios 25, versículo 9. Diz assim: pleiteia a tua causa diretamente com teu próximo, e não descubras o segredo de outra pessoa, para que não te vitupere, não fique insultando, né? Não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Ou seja, vai pessoalmente. Então, quando alguém chega para mim e fala, pastor, fulano de tal brigou comigo, ou falou mal de mim, a primeira coisa que nós, pastores e presbíteros, temos que fazer, e qualquer membro da igreja tem que fazer, vai conversar pessoalmente com ele. Resolve o seu problema direto com ele. Não, Provérbios 25, 9, não descubras o segredo de outrem para outra pessoa. Vai lá. Pastor, eu fui, conversei com ele, ele não quer me ouvir. Então, pegue 2 testemunhas para conversar com ele. Por que, pastor, você não vai junto? Porque se chegar ao ponto de tribunal, eu sou o juiz do tribunal. Eu sou o presidente do tribunal. Então, eu não posso eu serei suspeito no caso de um julgamento, infelizmente, se chegar a tribunal. Mas vai lá, conversa, não deu certo, pastor. Não deu certo, conversei com ele, levei o irmão A, levei o irmão B, nós conversamos, tentamos resolver o problema, não deu certo. Agora sim, veio para o conselho, mas faça isso por escrito. Nós não aceitamos denúncias verbais, mas tem que ser por escrito. Então o irmão que foi ofendido escreve, eu fui pessoalmente conversar com Beltrano e Beltrano não resolveu, não pediu perdão, não se arrependeu. Levei mais 2 testemunhas para tentar a harmonia entre nós, ele não aceitou. Então, diante deste conselho, estou colocando a situação. O que o conselho vai fazer? O conselho vai chamar esse irmão que ofendeu e vai orientá-lo a resolver, a ter arrependimento, pedir perdão e ter união novamente uns com os outros. Né? Resolvido o problema? Acabou. Esse irmão chega e fala, não, pastor, não, conselho. Na verdade, foi ele quem mentiu. Foi ele quem roubou. Complicou, né? Uma pessoa manda uma carta dizendo que foi ofendido, que foi ultrajado. Daí o outro fala, nada disso, eu é que fui ultrajado. Então nós temos duas
pessoas falando coisas opostas. E o que o conselho faz? O conselho, então, ele se transforma num tribunal onde o pastor e os presbíteros são juízes, tá? Nós vamos julgar o caso. Esta pessoa ou os dois vão constituir procuradores, vão pegar irmãos da igreja ou presbíteros também, quem sabe, e pedir para que sejam seus defensores, assim como existe o promotor e o advogado de defesa, né? O conselho então se reúne como tribunal, o pastor nomeia um secretário e nomeia um relator. Esse irmão da relatoria, ele vai registrar tudo o que é falado ali na reunião, e nessa reunião então vai ser assim: o presidente faz uma pergunta, né, para o irmão A, e a pergunta é assim: irmão, você cometeu este erro que o irmão B disse? Aí o secretário anota esta pergunta, né, anotou em ata, tudo vai em ata, e o irmão responde: pastor, eu não fiz isso. O pastor dita para o secretário: o irmão A disse que não fez isso. Então é um tribunal normal. Mas está ali, naquela ata, está ali naquela reunião, daí um fala que sim, outro fala que não, e aí? Vamos fazer a acariação, colocar um na frente do outro. E não resolve o problema. Não resolvido o problema, nós vamos pedir testemunhas. Nós vamos pedir testemunhas. O que vai acontecer? Vão buscar as testemunhas. Tudo isso, entre uma reunião e outra, tem prazo de 8 a 15 dias. Né? O prazo tem que ser respeitado. Daí ele vai e traz uma testemunha. Daí o outro vai e traz, nós vamos ouvir as testemunhas. E o relator, ele vai anotando tudo isso. Daí vai chegar no momento em que os dois irmãos não se resolvem de jeito nenhum. Ou então, um deles fala: olha, realmente, me perdoem, eu não devia ter feito isso, por favor, eu quero acabar com essa situação. Você me perdoa, irmão? Acabou o processo. Acabou ali. Por quê? Porque nós chegamos naquilo que era necessário, o arrependimento e o perdão. Tá? Daí o outro fala assim: não te perdoo. E aí? E aí aquele que pediu perdão, mesmo tendo sido o culpado do início desse processo, ele está isento, ele está inocentado, porque se arrependeu e pediu perdão. Aquele que fez a denúncia e não aceitou o pedido de perdão do outro, ele vai ser julgado à rebelia, ele vai ser julgado à rebeldia. Ele não foi cristão para com o outro. Essas coisas acontecem quando existem intrigas entre irmãos, mas existe também o pecado do adultério, o pecado da mentira, o pecado da ganância, o pecado de pessoas não casadas terem relacionamentos sexuais antes, né? Claro, antes do casamento. Isso tem um nome muito feio na Bíblia, é fornicação. É tão pecado quanto o adultério. Tá? Então, essas coisas são julgadas dentro da igreja. A mentira tem que ser julgada dentro da igreja. Tá? Então, só vai chegar na exclusão depois do seguinte passo: a pessoa foi orientada a pedir, a aceitar o perdão da outra. Né? A outra se arrependeu, pediu perdão. Não, eu não vou perdoá-lo. Não, pastor, eu cometi o adultério e vou continuar adulterando porque eu gosto muito mais da amante do que da esposa. E daí, não, pastor, eu engravidei mesmo, e daí, qual é o problema? Irmãos, tem gente para tudo e tem gente para isso também. Aí, quando o conselho vê quem é o culpado, ele vai analisar alguns detalhes sobre a vida do culpado. Nós chamamos de atenuantes, o que vai diminuir a disciplina, que vai diminuir a pena desta pessoa. Primeiro, pouca experiência religiosa. Tá? Pouco tempo na igreja.
relativa à ignorância das doutrinas evangélicas. Acabou de chegar na igreja e não conhece bem a doutrina. Ela pode estar ensinando coisas que a igreja presbiteriana não crê, mas porque ela ainda não conheceu as doutrinas presbiterianas. Por isso que é importantíssimo fazer a classe Conheça a Nossa Fé, a classe de catecúmenos. As pessoas que não fazem essa classe correm esse risco. Letra C, influência do meio. É o único crente na família e todos da família bebem, fumam, têm uma vida depravada. Mas é uma pessoa que mesmo vivendo nesse meio tem um bom comportamento. Tá? Ela falhou porque era ignorante com relação às doutrinas, acabou de chegar na igreja, tem um comportamento bom, o lugar onde mora, onde convive é um lugar ruim. É uma pessoa assídua na igreja, ela está na igreja sempre, ela colabora com as atividades da igreja, é uma pessoa humilde, é uma pessoa que deseja se corrigir, cometeu o erro, mas deseja se corrigir, ela não tem más intenções de forma alguma e ela faz uma confissão voluntária. Então isso se chama atenuante, ou seja, diminui a disciplina, o tempo da disciplina. Digamos, vamos criar uma situação aqui. Uma menina, membro comungante da igreja, vai morar com o namorado. Tá? Vai morar com ela está cometendo o pecado da fornicação, porneia em grego, né? Pornografia, de onde sai a palavra pornografia. Ela vai viver uma vida marital, mas ela não se casou. Então, ela está fora dos princípios bíblicos de um relacionamento físico abençoado por Deus. Mas é uma pessoa muito nova, é uma pessoa que a irmã já fez isso, a tia já fez isso, a mãe já fez isso. Ela vem de um lar totalmente desestruturado, né? E ela quer se corrigir. Não, foi o momento que eu perdi a cabeça, acabei fazendo isso, me perdoe e tal. Então ela vai ter uma disciplina, ela vai ser afastada da comunhão, afastada da Assembleia e afastada, se ela tiver algum cargo, né, secretário de mocidade, secretário da SAF, alguma coisa assim, vai ser tirada. Ajuda no culto infantil, não vai mais ajudar. Ajuda na escola dominical, não vai mais ajudar. É professora de escola, não vai mais ajudar. Ela vai cumprir um tempo de disciplina, mas ela não deve se afastar da igreja. Durante todo esse tempo de disciplina, ela deve frequentar a igreja. Por quê? Porque ela pode ser restaurada. A pessoa cometeu um erro, este erro foi entendido como erro, aí ela vai ao conselho, pede o perdão, mostra-se totalmente arrependida daquilo, ela é afastada dos seus cargos na igreja e então começa o processo de restauração. Quanto mais ela frequentar, quanto mais ela estiver perto, os presbíteros, o pastor, vai convivendo e nós vemos que realmente houve o seu arrependimento. Não foi um arrependimento da boca para fora, só para não ser disciplinada. Realmente houve um arrependimento. Digamos que ninguém ficou sabendo do problema. Né? Foi um problema, foi um deslize e ninguém ficou sabendo do problema, a não ser o conselho. Então, o Código de Disciplina chama de falta velada. Ou seja, ninguém sabe, a não ser esta pessoa, a outra pessoa e o conselho agora. Ela é disciplinada, mas isso não é falado em público. A igreja não fica sabendo. Mas digamos que seja uma falta pública. Ela brigou na rua, ela enfiou a mão na cara do outro na rua, engravidou. Isto é uma falta pública, porque a barriga cresce. Né? Então, assim, ela é disciplinada e a disciplina é falada na igreja. E todo o processo de restauração também é dentro de um culto. Assim como o processo de disciplina, o aviso da disciplina é dentro de um culto, o processo de restauração, irmã fulana, irmão Beltrano cometeram um erro, pediram perdão e se apresentaram diante do conselho arrependidos, passaram um tempo de disciplina, afastados dos privilégios da igreja, e então eles agora, depois de tantos meses, 6 meses, 1 ano, vai depender muito do relacionamento da pessoa com a igreja, do disciplinado com a igreja,
se ele vai frequentar ou ele vai fugir da igreja, né? Dependendo desse relacionamento mais próximo que o conselho precisa ter com a pessoa disciplinada, porque o conselho visa sempre a restauração. Acompanhamento com oração, enfim, tudo isso. Então é restaurado em culto. Fulano fez seu arrependimento, demonstrou arrependimento durante tanto tempo, então ele está restaurado à comunhão. Pode participar da ceia, apresentar filho ao batismo, pode ter os cargos novamente, retornar no seu trabalho como professor, etc, etc. Ok, irmãos? Então isso é quando existem as atenuantes. Mas se uma pessoa tem os agravantes é quando a pessoa, letra A, tem muita experiência religiosa, nasceu na igreja. Relativo conhecimento das doutrinas evangélicas. Conhece a doutrina que a igreja presbiteriana segue, que é a bíblico-reformada. Tem boa influência do meio, é filho de crentes, neto, sobrinho. Tem maus precedentes. Sempre deu trabalho. Sempre foi uma pedra de tropeço. Não participa dos cultos, é ausente dos cultos. É arrogante, é desobediente e não reconhece a sua falta. Então isso nós chamamos de agravantes. E esses agravantes aumentam o tempo da pena, da disciplina. Então é uma pessoa que tem um meio pacífico, tem um meio cristão, mas sempre foi uma pessoa errada, sempre foi uma pessoa que fez errado. Então existe na hora do julgamento os agravantes. Tá? Então isto é o processo de disciplina de um membro comum, vamos dizer assim, um membro leigo da igreja. E é um processo contra presbítero, pastor. Tem que ser sempre, por presbítero, por membro da igreja, por pastores, denúncia de pastores, sempre tem que ser por escrito, acompanhado de 2 ou 3, eu aconselho 3, testemunhas que assinem o documento junto. Tá? Aí então é feito o julgamento, digamos o presbítero e o diácono, né? Pastor é um caso à parte, mas um presbítero e um diácono, eles cometem um pecado, esse pecado é julgado, e passado o tempo da disciplina, eles não voltam automaticamente para o cargo. Não, eles perderam o cargo. Então, um presbítero que é eleito por 5 anos, um diácono que é eleito por 5 anos, no primeiro ano ele comete um erro, comete uma falha moral. Né? Então, o que acontece com ele? Tá? Ele vai passar por esse processo, o seu cargo de presbítero ou diácono vai ser retirado, todos os cargos da igreja, ele vai cumprir a disciplina. Digamos que no segundo ano, 2 anos depois, ele se reconcilia com a igreja, é restaurado, ele volta a ser presbítero? Não. Ele terá que ser presbítero numa eleição novamente. Ele terá que ser diácono numa outra Assembleia Geral extraordinária para as eleições. Ele não assume automaticamente após a restauração. Isso é errado. Se um conselho de igreja fizer isso, qualquer membro pode denunciar ao presbitério e o presbitério vai cassar esse conselho. Vai disciplinar esses presbíteros e vai decretar uma intervenção na igreja. Por quê? Porque não pode de forma alguma, ele tem que ser eleito novamente. Como que é o processo contra um pastor? O pastor cometeu um erro, o membro da igreja sabe. Primeira coisa que ele tem que fazer é conversar com o pastor. Não resolveu o problema? Leva testemunhas para conversar com o pastor. Não resolveu o problema? Então o que vai acontecer? Essa pessoa vai mandar uma carta para o conselho da igreja falando do pastor. O conselho da igreja vai se reunir com este irmão, vai tentar fazer a ligação entre eles de novo, né? Não deu certo. Esse irmão encaminha pelo conselho, o conselho recebe o documento e o conselho manda para o presbitério. E lá no presbitério, então, faz um tribunal. O pastor vai ser julgado no tribunal. Ele é retirado da igreja enquanto aquele processo acontece. Vamos imaginar uma cena. Um membro da igreja descobre que o pastor é adúltero.
Tá? Então ele vai mandar uma carta imediatamente para o conselho, não vai ter nem que conversar com o pastor, porque é um pecado público. Manda uma carta para o conselho da igreja vai conversar com o pastor, vai ver se isso é verdade ou não, mas nesta carta que o irmão manda, já deve mandar as provas, foto, gravação, depoimento de quem está adulterando com ele, pessoas que viram, tudo isso tem que ser encaminhado junto. Nós não aceitamos denúncia leviana, sem acompanhamento de documentos, tem que ser por escrito e com documentos. Aí o conselho vai receber essa carta e vai encaminhar ao presbitério. E o presbitério vai fazer um tribunal. O presidente do presbitério vai nomear um relator, um secretário, e todos os presbíteros e todos os pastores deste presbitério serão juízes. E aí acontece o processo como é o processo na igreja, né? Vão conversar com o pastor, depois vão conversar com quem denunciou, e depois eles vão ter que trazer testemunhas, né? E digamos que o pastor se arrependa. Eu fiz isso mesmo, me perdoe. Não... O processo não acaba. No membro da igreja, o processo acaba. O processo acaba ali, nós chamamos de rito sumário. Rito sumário, sumaríssimo. A pessoa confessou, acabou. Com relação ao pastor, não pode acabar. Mesmo que ele se arrependa no meio do processo, não pode acabar. Tem que ir até o fim. Como é até o fim? No fim, o relator vai apresentar tudo o que aconteceu na reunião e este relatório vai ser julgado, né? Vai ser eleito. Como o Supremo Tribunal Federal faz, igualzinho. Né? Daí os juízes, os presbíteros e pastores vão julgar o relatório. O pastor é disciplinado. Ele acabou de confessar, ele é disciplinado. Ele devolve a carteira de ministro, ele não mais fica na igreja, ele não mais recebe as côngruas, que é o nome, né, da ajuda de custo que a igreja paga ao pastor. O pastor não é assalariado, o pastor é um autônomo que presta serviço à igreja, tanto que eu pago o meu INSS, eu presto um serviço à igreja, não sou de forma alguma empregado da igreja, empregado do presbitério, não. Então ele perde as côngruas, a sua ajuda de custo, o seu sustento, tá? E é designado para esse pastor uma igreja para ele frequentar, porque ele vai ter que ser acompanhado. Então ele vai frequentar uma igreja, ele não é mais pastor, não deve ser mais chamado de pastor. Diferente dos membros da igreja, que têm ainda a escolha, quando disciplinados, de frequentar a igreja ou não, o pastor é obrigado a frequentar a igreja. Então ele começa a frequentar a igreja, ele não pode fazer oração em voz alta, ele não pode pregar, ele não pode dar palpite em reunião, ele não pode ajudar em escola dominical. No culto, ninguém pode pedir para ele dar a bênção apostólica, ele não pode mais, ele foi cassado. Tá? As credenciais de pastor foram cassadas, ele não pode celebrar a Santa Ceia, ele não pode fazer batizado, ele não pode fazer casamento, tá? Ele não pode orar em voz alta e não pode dar palpites em estudos bíblicos, nada disso, ele tem que entrar quieto e sair calado. E o conselho dessa igreja é o responsável, ele passa a ser um membro comungante da igreja em disciplina, mas a disciplina sobre o pastor é muito mais pesada. Ele não pode nada dentro da igreja, a não ser frequentar a igreja. Passou um período de um ano, não menos que isso, passou um período de um ano, o pastor estava lá toda terça, toda quinta, todo domingo de manhã, todo domingo de noite, toda reunião de família, ele estava lá, mas sempre quieto, sempre calado, levando a sua Bíblia, nunca fez oração. O conselho da igreja manda um documento ao presbitério pedindo que o pastor seja restaurado à comunhão. Então ele é restaurado à comunhão, ele vai poder participar da Santa Ceia, mas não vai poder pregar. Não vai poder pregar. Ao ser restaurado à comunhão da igreja, né, na igreja, no caso onde ele está, ele vai poder participar da ceia, vai poder, se tiver filhos, apresentar ao batismo, mas ele não vai poder pregar.
Passado um tempo que varia entre 6 meses a 1 ano, o conselho, vendo que esse pastor ele está ali na igreja, e esse conselho vai mandar um documento ao presbitério, e o presbitério vai julgar, pedindo a licença para o pastor pregar. Então esse ex-pastor, né, ele vai poder dar aula na escola dominical, vai poder ir para o púlpito, mas não na graduação, por exemplo, de seminarista, de presbítero, de pastor, não. Ele é um membro comungante da igreja que o presbitério permitiu que ele pregasse, tá? Ou desse aula de escola dominical. Passado mais um período de tempo, que cada presbitério determina um período de tempo, ele cumpriu isso perfeitamente. Daí o conselho manda um documento ao presbitério pedindo a restauração ao pastorado desse homem. Tá? Então esse homem vai ser examinado novamente, e ao ser examinado novamente, o presbitério, votando que ele está apto, então devolve a carteira de ministro dentro de um culto público. É feito um culto, e nesse culto se devolve a carteira de ministro. Eu tive a tristeza de participar de disciplina de 2 pastores, né? Uma coisa terrível. Eu fui relator nos 2 tribunais, eu fui relator do caso, e participei de uma restauração de pastor também, né? Eu era secretário executivo, então eu tive que guardar comigo a carteira de ministro desse pastor. Então fica guardado dentro dos documentos do presbitério. É a mesma coisa que caçar diploma, como falo por aí. Caçou diploma do médico, caçou diploma, é igualzinho, é a mesma coisa. Então, queridos, isso se chama Código de Disciplina. Código de Disciplina. E o Código de Disciplina tem algo muito importante que eu gostaria de ler para os irmãos, para nós entendermos o que nós entendemos por falta, por pecado, né? Pecado digno de ser julgado, né, pelo Código de Disciplina. Digno, que eu quis dizer, todo pecado é pecado, claro, né? Mas o que é isso? Então o artigo 4º, artigo número 4, diz assim: falta é tudo que na doutrina e na prática dos membros, na vida comum dos membros, e concílios da igreja, não esteja de conformidade com os ensinos da Sagrada Escritura, ou transgrida e prejudique a paz, a unidade, a pureza, a ordem e a boa administração da comunidade cristã. Parágrafo único. Nenhum tribunal eclesiástico, conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, poderá considerar como falta ou admitir como matéria de acusação aquilo que não possa ser provado como tal pela Escritura, segundo a interpretação dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quais são os símbolos de fé da Igreja? A Bíblia, né, claro, e a Confissão de Fé, Catecismo Maior e o Breve Catecismo, nós chamamos de símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Está aqui, ó. A Igreja, artigo 1º, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que adota como única regra de fé e prática as Escrituras Sagradas do Velho e Novo Testamento e como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos maior e breve. Rege-se pela presente Constituição. É uma pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva e exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Então, tudo que alguém faça que venha a corromper a palavra de Deus, que transgrida a paz na igreja, a unidade da igreja, a pureza da igreja, a ordem da igreja e a boa administração da igreja, e que fira
a palavra de Deus, confissão de fé, breve catecismo, catecismo maior, então ele é considerado faltoso. Faltoso. A disciplina da igreja, eu vou falar rapidamente aqui para os irmãos, a disciplina da igreja é dividida da seguinte forma. Admoestação. O pecado que o irmão cometeu, ele cometeu uma briga entre duas pessoas, cometeu essa briga, mas se arrependeram, então eles serão admoestados, serão chamados à atenção de maneira verbal. Ou por escrito. Afastamento. Ele então será afastado do seu trabalho, dos seus privilégios da igreja. Exclusão. Exclusão. Aqui está uma coisa. O fulano de tal foi disciplinado da igreja, foi orientado a permanecer na igreja para mostrar arrependimento para ser restaurado. Simplesmente ele vai embora. 2 anos depois ele é excluído da igreja presbiteriana do Brasil. Mesmo que seja excluído da igreja local, ele é excluído da igreja presbiteriana do Brasil. Tem algumas pessoas que fazem o seguinte, são membros de uma igreja no estado de São Paulo, cometem adultério, são disciplinados, ele nunca mais aparece na igreja, ele muda para o estado do Pará, chega lá no Pará, começa a frequentar uma igreja presbiteriana, ele fala que é presbiteriano, depois de 1 ano pede para ser recebido por jurisdição. Daí o conselho o recebe por jurisdição, mas ele era um adúltero. Ele continua com a amante, ele abandonou a família. É por isso que a transferência de uma igreja para outra tem que ser feita por carta de transferência de conselho para conselho. De pastor, de presbitério para presbitério. O conselho não pode pedir para o presbitério Y pedir o pastor deles. Não, tem que pedir ao seu presbitério, o seu presbitério pede ao presbitério do pastor. Né? Então, isso se chama exclusão. Existe a deposição. Deposição acontece com pastores, presbíteros e diáconos quando eles são disciplinados e seus cargos são retirados, eles são depostos. Repreensão é a reprovação formal de faltas ou irregularidade com ordem terminantemente de serem corrigidas. Você tem que corrigir esses erros. Interdição. Interdição é quando acontece com uma igreja. O conselho todo resolve fazer coisa errada na igreja. Então o presbitério, depois do julgamento, ele interdita a igreja. Ele exclui os presbíteros, tira o pastor, coloca uma pessoa lá, um procurador, né? Coloca um interventor, coloca um outro pastor para dirigir aquela igreja e presbíteros das outras igrejas se juntam para montar o conselho provisório daquela igreja até que a igreja eleja os seus presbíteros. Ah, pastor, mas o presbítero foi disciplinado, ele pode ser eleito na primeira eleição? Não. O presbítero que é disciplinado pelo presbitério, ele não pode ser eleito no mandato do interventor. Não, aquela eleição ele perde, ele vai ter lá na frente. Eu tive o desprazer de participar de um processo assim, em que uma igreja foi interditada, o conselho todo foi disciplinado, né? E depois o interventor teve que fazer uma assembleia geral, e nessa assembleia geral outras pessoas foram eleitas para o cargo de presbíteros, e aqueles presbíteros eles tiveram que aguardar a outra eleição lá na frente, depois de serem restaurados a comunhão. É muito difícil. E em último lugar, a dissolução. É quando não há jeito mesmo, a igreja presbiteriana A mudou a sua confissão de fé. Ela abandonou os princípios presbiterianos, mas ela continua com o templo, ela continua com o nome Igreja Presbiteriana A, mas ela segue outra doutrina, ela segue outras práticas. O pastor deixou de fazer Assembleia Geral, ele agora é o pastor da igreja, o único que manda e desmanda. Tem isso? Tem. Daí o presbitério vem e interdita aquilo ali e dissolve o patrimônio, o templo,
a casa pastoral, tudo que a igreja tiver em nome dela, fica para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Tem que ser devolvido. Você fez uma revolução dentro da igreja, mudou de doutrina, vai montar a sua denominação. Não use este templo, não use esta propriedade presbiteriana e não use o nome presbiteriano. Então, é muito sério, né? Os irmãos acabam não sabendo disso, mas é muito sério, né? Participar de uma igreja presbiteriana. Ela é rigorosa em matéria de membresia da igreja, né? Todos que fazem parte, todos que são membros da igreja, eles devem seguir essas normas da Constituição. Queridos, perguntas, por favor, façam as perguntas durante a semana, manda lá no WhatsApp, né, telefona, pastor, eu não entendi isso, não entendi aquilo, fiquem à vontade, tá bom? É para isso mesmo, tá? No próximo domingo, se Deus permitir, nós estaremos juntos novamente, né? E ali vamos continuar estudando, né? Conheça a nossa fé, tá? Mas não tenham medo de fazer perguntas, por favor. E uma outra coisa que eu peço antes de terminar o vídeo é que todos que assistirem o vídeo, por favor, mandem uma mensagem. Eu assisti o vídeo. Para quê? Para que a nossa secretária da escola dominical possa ter o registro de quantos alunos assistiram a aula e assim fazer a estatística da nossa escola dominical. A secretaria da escola dominical não parou, não. Ela continua, né, trabalhando e muito bem, trabalhando mesmo assim, tá? Então, assistiu esse vídeo, mesmo que não vá fazer perguntas, não tem problema, manda lá no WhatsApp. Pastor, eu assisti o vídeo, tá? Ou então, presente, tá bom? E assim eu falo para a nossa secretária da escola dominical e ela vai fazer o trabalho dela, né, como tem feito, com muito carinho, né, com muita atenção. Perguntas, então? Mandem à vontade e faz um joinha. Pastor, eu escutei tudo. Tá legal? Vamos orar. Agradecemos, ó Pai bendito, porque no meio desta pandemia nós podemos, de uma certa forma, estar juntos através da tecnologia que o Senhor permite que a igreja use. Somos gratos, ó Deus, pela seriedade da Igreja Presbiteriana do Brasil, pela sua Constituição, pelo seu Código de Disciplina, que nós possamos, ó Deus, sabendo de todas essas coisas, nos policiar para não cometermos pecados, para não cometermos erros, para não desagradarmos a Ti em primeiro lugar e depois as normas da igreja. Cuida, Senhor, de cada um que está assistindo esse vídeo, que sejam todos abençoados por Ti. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos e até as primeiras perguntas.